Decreto congela concursos públicos e suspende por 180 dias pagamento de fornecedores e prestadores de serviços. Medida assinada esta tarde pelo governador Sartori visa controlar os gastos públicos do Estado. Controvérsia sobre o valor da dívida do Estado é destaque na transmissão de cargos entre o antigo e o novo secretário da Fazenda. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Guerra de versões sobre a dívida gaúcha marca a solenidade esta manhã na Secretaria da Fazenda do Estado. Odir Tonolier transmitiu o cargo ao novo titular, Giovanni Feltes. Giovanni Feltes foi 3 vezes prefeito de Campo Bom, deputado estadual em 2 mandatos e deputado federal eleito. Ele recebeu o cargo de Odir Tonolier, que ocupou a pasta da Fazenda nos últimos 4 anos. Também foram empossados os subsecretários da Receita e do Tesouro Estadual e da Contadoria e Auditoria Geral do Estado. A solenidade ocorreu em meio a uma guerra de versões sobre a situação financeira do Estado. Governo que sai e governo que entra tem números diferentes quanto ao rombo das contas públicas e a existência de contas a pagar. O ex-titular da pasta afirma que todas as contas estão em dia e que vai deixar R$1 bilhão em caixa. Disse para eles, olha, todo início de ano a gente olha para os nossos fluxos financeiros e vê aquele déficit. Mas com o trabalho, a cada mês isto vai diminuindo, até chegar o dia 30 de dezembro, quando se paga a última folha de pagamento, que é aquele alívio. Mas disse para o secretário, é um alívio que dura 2 dias, porque logo no segundo dia do mês de janeiro, olha de novo para aquele orçamento e vê que falta um dinheiro de novo. E aí começa tudo para conseguir pagar o salário 13º de dezembro. Já o novo secretário projeta um rombo de R$5,5 bilhões até o final do ano e anunciou um pente fino nas contas deixadas pelo governo anterior. O fato é que o orçamento previsto para este ano 2015, ele está superestimado na sua receita e é fácil de comprovar isso, e está subestimado na sua despesa. Isso provoca, de um modo geral, um desencontro, onde a equipe de transição chega à conclusão que R$5,5 bilhões é o déficit para 2015. Imagina o volume de recursos que significa isto. É dinheiro demais, que a população seguramente deve saber que vai exigir um esforço enorme de todos nós para tentarmos colocar a despesa dentro da receita. E a primeira ação do novo governo visa justamente as finanças do Estado. Por decreto, foram suspensos os pagamentos de fornecedores e prestadores de serviços por 6 meses. Outros gastos também serão revistos com o objetivo de equilibrar o caixa do governo. O decreto foi assinado pelo governador José Ivo Sartori na tarde desta sexta-feira. Além de prorrogar o prazo para a quitação de dívidas pendentes do governo anterior, a medida traz uma série de outras restrições. Diminuição do número do gasto nas diárias públicas, nas passagens aéreas, na locação de imóveis, na locação de bens, em novos contratos, nomeações, processos seletivos, abertura de novos concursos. Tudo isso está acolhido por esse decreto. Embora o decreto tenha validade de 6 meses, contratos para prestação de serviços considerados essenciais pelo governo não devem sofrer alterações. O que nós estamos tentando fazer e demonstrar para a cidadania é aquilo que é possível fazer sem modificar a realidade do funcionamento natural, a preservar os serviços, a preservar a continuidade do governo. E certamente você não faz uma gemada, você não faz um ovo frito se você não quebrar a casca. E são muitas as cascas a serem quebradas. Em relação ao funcionalismo público, Feltes não descarta o atraso nos pagamentos. Certamente nos primeiros meses nós não vamos ter esse problema. É óbvio que no horizonte futuro eu não poderia, como pitonisa ou dar uma de pitonisa, tentar projetar o que ele pode acontecer logo ali adiante, mesmo com medidas como esta e outras que eventualmente poderão advir.
A assinatura do decreto pelo governador José Ivo Sartori é polêmica, já que posterga em até 6 meses o pagamento de dívidas pendentes do ex-governo. Além disso, traz uma série de restrições ao uso de diárias, passagens aéreas e também ao pagamento de horas extras. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com o economista Antônio Carlos Frachelli. Professor Frachelli, como isso deve influenciar no funcionamento da máquina pública? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, viabiliza a transição do caixa do governo Tarso Genro para o governo José Ivo Sartori. Eu acho que é imprescindível que o governo possa viabilizar os pagamentos nos primeiros meses, entre assumir o compromisso com débitos anteriores e preservar o pagamento do funcionalismo nos 3, 4 primeiros meses. Certamente a segunda opção é a mais sábia, né? A mais prudente. Eu acho que viabiliza a transição de um governo para outro, evitando que haja descontinuidade nas atividades de governo. Esse tipo de medida deve se tornar constante ao longo do governo Sartori? Eu acho que essas medidas se esgotam neste momento. Quando há uma transição em um governo recém-eleito, ele tem um capital político para bancar iniciativas dessa natureza. Mas logo após, é imprescindível que a receita e a despesa estejam equilibradas. E ele tem algum período para fazer isso. Ele optou e definiu isso por um período de 6 meses. A partir de então, vai depender de outras variáveis, da retomada do crescimento da economia do Rio Grande do Sul, da mudança na estagnação da economia brasileira e numa melhora no cenário internacional, se for possível. Então o senhor considera essa uma medida prudente? Eu acredito que sim, ela é prudente, ela é indispensável. É fundamental que não haja qualquer solução de continuidade na transição de um governo para outro. Como renegociar a dívida do Estado? Neste momento eu acho um pouco difícil, né? Porque nós temos aí uma dívida acima de 50 bilhões, houve um esforço muito grande dos governadores dos estados brasileiros e se conseguiu um acordo para que houvesse uma mudança no indexador e nas taxas de juros, mas isso não se resolve no curto prazo. Isso é medidas que afetam a economia gaúcha e o setor público até o ano 2028. Para o curto prazo, eu acho que a negociação é a que está posta e não há novas margens neste momento. A posse do novo secretariado abre 2 vagas na bancada federal do Estado e 5 na Assembleia Legislativa. Na Câmara dos Deputados irão assumir José Fogaça e Mauro Pereira, ambos do PMDB, e na Assembleia Legislativa devem ser convocados Valdir Andres e Leila Fetter, do PP, Décio Franzen, do PDT, José Luiz Drum, do PSDB, Vanderlan Carvalho de Vasconcelos, do PSB, e Sandro de Oliveira e Gabriel de Souza, do PMDB. Veja agora como ficou a composição dos secretários de Estado empossados ontem. O PMDB, partido de José Ivo Sartori, terá 8 secretarias. A Secretaria-Geral do Governo fica por conta de Carlos Búrigo. O economista Cristiano Tatti, de 64 anos, assume a pasta de Planejamento e Desenvolvimento Regional. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia vai ter o comando de Fábio Branco. O deputado federal mais votado do Estado, Giovanni Feltes, de 57 anos, assume a Secretaria da Fazenda. O médico João Gabardo terá pela frente a pasta da Saúde. O Turismo, Esporte e Lazer ficará a cargo de Juvir Costela, 55 anos. A titularidade da Casa Civil será ocupada por Márcio Biolchi, de 35 anos. Vitor Hugo Alves da Silva, de 53 anos, volta a ocupar a Secretaria de Cultura, a qual esteve à frente durante o governo de Germano Rigoto. O Partido Progressista terá 2 pastas. Uma delas é a de Agricultura e Pecuária, que terá Hernani Polo à frente. Pedro Westphalen, que foi presidente da Assembleia Legislativa em 2013, fica com a Secretaria de Transportes e Mobilidade. O Partido Democrático Trabalhista indicou 2 nomes. Um deles é Gerson Burman, de 52 anos, que vai comandar a Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação. Já Vieira da Cunha, de 54 anos, que foi candidato a governador na última eleição, assume a pasta da Educação. Pelo PSB, que recebeu 2 secretarias, Mick Breyer terá pela frente a pasta do Trabalho e Desenvolvimento Social. Para a pasta de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo, o partido indicou Tarcísio Mineto, especialista em economia agrícola. O PSDB terá uma secretaria, a de Minas e Energia, cujo titular será Lucas Redecker.
O Partido Social Democrático, do vice-governador José Paulo Cairoli, ficou com a Secretaria de Modernização Administrativa e Recursos Humanos. A pasta terá o comando de Eduardo Oliveira, de 38 anos, natural de Santana do Livramento. Entre os nomes sem partido, a ex-secretária de Licenciamento e Regulamentação Fundiária de Porto Alegre, Ana Pellini, fica à frente da Secretaria do Meio Ambiente. A pasta de Justiça e Direitos Humanos terá o comando do Procurador de Justiça César Faccioli. O delegado da Polícia Federal, Vantuir Jacini, assume a Secretaria de Segurança Pública. Além dos secretários, a chefia de gabinete do governo será ocupada por Carlos Mocelin, de 56 anos. O jornalista Kleber Benvinhu ficará a cargo da Coordenadoria de Comunicação. Eusébio Ruchel será o Procurador-Geral do Estado. E o tenente-coronel Everton Outramari terá pela frente a chefia da Casa Militar. E a conta de luz vai ficar mais cara. Desde o primeiro dia do ano, passou a vigorar a nova bandeira tarifária. Conforme a cor indicada na fatura, o consumidor vai saber se vai pagar mais pelo serviço. A escala de tarifas depende das condições de geração de eletricidade do Sistema Interligado Nacional. E 2015 já começa com a bandeira vermelha em quase todo o país, menos nos estados do Amazonas, Amapá e Roraima. Com a estiagem e o baixo nível dos reservatórios, o país recorre às usinas termoelétricas, que produzem energia mais cara. Os consumidores vão pagar uma taxa extra para compensar o aumento dos gastos das distribuidoras. As térmicas tiveram que trabalhar mais, seja com insumos de biomassa, seja o carvão, seja o gás, mas essa energia sempre é mais cara quando comparado com a energia de origem hidráulica. Então, as operadoras elas tiveram que gastar bem mais recursos do que aquilo que estava previsto no seu orçamento, porque a energia que elas compraram foi lá em cima. A partir de agora, as bandeiras que vão estar nas contas de luz vão indicar as condições de geração de energia e se vai haver algum aumento de tarifa. A bandeira verde mostra que as condições são favoráveis e a tarifa não sofre nenhum aumento. Já a bandeira amarela aponta condições menos favoráveis e a tarifa tem acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. E a bandeira vermelha indica que as condições para a geração estão mais difíceis e o custo é maior. Nesse caso, a tarifa sofre acréscimo de R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos. O sistema de bandeiras tarifárias estreia com taxa máxima. A cobrança será de R$ 3,00 por 100 kWh consumidos. Em média, uma residência gasta 200 kWh por mês. Nesse caso, o acréscimo será de R$ 6,00 mais os encargos tributários. Conforme a CE, é preciso ficar atento aos eletrodomésticos que mais consomem energia, como chuveiro, ferro de passar roupas, ar-condicionado e máquina de lavar. Florinda sabe que, com a mudança, o jeito é economizar. Lâmpadas acesas desnecessárias, ligar mais de um aparelho que contenha resistência juntos, né? Tipo chuveiro, cafeteira, o forno, no caso. Aí eu procuro, se tem um ligado, eu procuro não ligar outro. Tudo que puxe luz, eu procuro manter um ligado e o outro não. E começam a valer a partir de hoje os novos valores de pedágio nas 5 praças da empresa concessionária Ecosul, no sul do estado. O reajuste foi de 5,4%, passando de R$ 7,00 para R$ 7,40 para veículos de passeio. O aumento vale para as 3 praças na BR-116, nas cidades de Cristal, Pelotas e Capão do Leão, e nas 2 praças na BR-392, em Rio Grande e Canguçu. E termina hoje o prazo para os proprietários de imóveis de Porto Alegre pagarem o imposto predial e territorial urbano com desconto de 12%. Com a quitação antecipada do IPTU, o contribuinte obtém uma redução no valor a ser pago. Com o ingresso de receitas, a Prefeitura faz mais caixa para novos investimentos. Até agora, 212 mil contribuintes pagaram o imposto, o que equivale a 37% do total de guias emitidas. A expectativa é de que 60% façam o pagamento até o fim do dia, para aproveitar o desconto de 12% na cota única. Hoje o contribuinte tem uma grande vantagem com o desconto. Esse desconto que o município oferece de 12% para esse recolhimento antecipado, ele significa, em relação à inflação, um valor muito significativo. A gente está falando
praticamente do contribuinte recolher em 2015 o valor de IPTU que ele devia em 2013. Ou seja, todo o efeito da inflação ele some com esse desconto que está sendo oferecido para antecipação. Hoje, esse desconto é muito superior a qualquer índice de poupança ou de aplicação que ele possa tentar no mercado. A Prefeitura já inicia o ano com essa arrecadação que possibilita já o investimento nos serviços, na manutenção dos serviços que a Prefeitura oferece ao contribuinte. Hoje também é o último dia para pagar o IPVA com desconto de 3%. De amanhã até março, os proprietários dos veículos podem obter um desconto menor no parcelamento, desde que paguem a primeira parcela até o dia 31 deste mês. E quem optar por pagar a partir de amanhã poderá parcelar o IPVA em 3 vezes. Os descontos são os mesmos para os bons motoristas cadastrados na Nota Fiscal Gaúcha e 2% na antecipação do pagamento até fevereiro e 1% até março. No entanto, cai a isenção da UPF. A Secretaria Estadual da Fazenda espera arrecadar 2,38 bilhões de reais com o IPVA deste ano. No total, 40% fica com o Estado, 40% com o município de origem da placa e 20% para o Fundeb. E o Departamento de Esgotos Pluviais bateu recorde em limpeza de arroios, bacias e valas em Porto Alegre. Para 2015, estão previstas mais obras contra alagamentos e obstrução da rede de esgoto da cidade. Em 2014, o Departamento de Esgotos Pluviais retirou 574 mil toneladas de entulhos de arroios e valas da capital. Diversos pontos da cidade passaram por obras de limpeza e desobstrução. Esse ano nós tínhamos como meta tirar em torno de 200 mil metros cúbicos de entulho, de sedimentos e entulho dos nossos cursos d'água, conseguimos tirar 286 mil metros cúbicos. Então, foi um volume bem grande que se tirou e se atuou nos arroios de Dilúvio, no arroio do Salso, parcialmente, lá na zona sul de Porto Alegre, no arroio Santo Agostinho, na zona norte de Porto Alegre, se fez um trabalho também. Se dragou todo o arroio da Areia, a partir da Sertório até a Freeway. Foi um trabalho muito grande, porque ali ficava a Vila Dique, que foi retirada dali, ficou um volume de entulho imenso ali, né? Então, são trabalhos espalhados pela cidade, né? Para 2015, o departamento vai investir 237 milhões de reais recebidos do governo federal na ampliação do sistema de macrodrenagem de outros locais da cidade. Eles são destinados a obras em 2 bacias hidrográficas muito problemáticas de Porto Alegre, a bacia hidrográfica do Arroio Moinho, que é um afluente do Arroio Dilúvio que passa ali por baixo da PUC, e a bacia hidrográfica do Arroio da Areia, na região norte da cidade, que pega desde ali Teixeira Mendes, da parte do Iguatemi, até a Sertório, que é o principal ponto de grave de alagamento em Porto Alegre, onde esporadicamente ocorrem mortes ali na Nilo Peçanha, né? Então, essas 2 bacias hidrográficas foram contempladas, bem como a ampliação e reforma de 13 das estações de bombeamento de Porto Alegre. No próximo domingo, inicia o vestibular da URGS. E nestes dias que antecedem as provas, aumenta o nervosismo dos milhares de estudantes que vêm se preparando desde o início de 2014. Sérgio concluiu o ensino médio este ano em Porto Alegre. Vem se preparando para o vestibular de Políticas Públicas na URGS e tem uma rotina de estudos intensa. Esse papo assim de, os últimos dias tem que dar uma relaxada, não é comigo. Os últimos dias é a hora que eu pego bastante mesmo e estou bem focado. Mais de 39.800 candidatos irão realizar o vestibular da URGS, que inicia este domingo e segue até quarta-feira. As provas acontecem em Porto Alegre, Tramandaí e Bento Gonçalves. Eles terão 4 horas e meia para responder as questões. Este professor de pré-vestibular lembra que o mais importante é manter a calma nestes últimos dias que antecedem as provas. A tranquilidade faz com que eles tenham um bom resultado na prova. E, é claro, antes de cada uma das provas, fazer uma revisão dos assuntos mais importantes, aqueles que aparecem com frequência. O temporal que atingiu parte do Rio Grande do Sul na quinta-feira provocou estragos em diversos municípios das regiões Noroeste e das Missões. Danos na rede elétrica deixaram sem luz 48 mil clientes da distribuidora RGE.
Santa Rosa é uma das cidades mais afetadas pela força dos ventos. Rajadas de até 132 km por hora destelharam várias casas e provocaram a queda de árvores. O acúmulo de chuva também foi superior ao normal. Em 16 horas, choveu quase 70 milímetros, o equivalente a 38% da média prevista para janeiro. E será que a chuva dará uma trégua para esses moradores atingidos pelo temporal? Vamos agora conferir a previsão do tempo. O sábado será de temperaturas amenas e aberturas de sol em todas as regiões. A passagem de uma frente fria deixa as mínimas mais baixas, registrando 12 graus na Campanha. Na região metropolitana, o dia será parcialmente nublado, mas sem chuva. Em Porto Alegre, a máxima será de 26 graus. No norte do estado, o sol estará entre nuvens, com períodos de céu nublado. Em Carazinho, a mínima será de 15 graus. No oeste, a chuva dará uma trégua e o sábado será parcialmente nublado. Em Itaqui, a máxima será de 25 graus. A região central também não registrará chuvas. Em Rio Pardo, a mínima será de 17 graus. Já no sul do estado, o sol aparecerá pela manhã. Em Jaguarão, a máxima será de 25 graus. E no domingo, a massa de ar seco vai predominar e garantir a presença de sol em todo o estado. As temperaturas devem voltar a subir, especialmente na faixa oeste e na Campanha. E o veraneio nas praias do litoral norte não se restringe apenas à população urbana ou rural. Indígenas de uma reserva de Nonoai, nessa época do ano, ficam temporariamente próximos à RS 786 e aproveitam o movimento para comercializarem os seus produtos. Quem passar pela RS 786 no trecho entre Imbé e Atlântida vai se deparar com uma exposição de artesanato produzido por índios caingangues. As 42 famílias acampadas vieram do município de Nonoai e ficarão no local até o final do veraneio. 17 anos já crescemos trabalhando por aqui. Trabalhando. É só balaia de cipó mesmo e balaia de tampa de taquara, que é de bambu também, né? Daí estamos aí trabalhando. Cestos, luminárias e outros objetos decorativos são feitos com cipó e bambu. Homens, mulheres e crianças passam a maior parte do tempo produzindo as peças, que variam entre 15 e 50 reais. Dá pra gente trabalhar e viver. Aí depois voltamos e para a gurizada estudar também. E as 25 espécies de abelhas nativas encontradas no Rio Grande do Sul estão sob pressão. Mudanças no seu habitat e o uso de abelhas africanas na apicultura ameaçam de extinção esses insetos importantes para a reprodução das plantas. No litoral norte, um projeto tenta reverter esse quadro, incentivando a meliponicultura, a criação de abelhas sem ferrão. A reintrodução de 6 espécies de abelhas nativas na região é uma iniciativa do projeto Taramandaí da ONG Anama. O principal objetivo é ajudar na manutenção da biodiversidade local. Criadas em cativeiro e depois distribuídas para produtores rurais, as abelhas atuam como agentes polinizadores das agroflorestas, um sistema de plantio sustentável que ajuda na preservação das encostas de rios. A primeira etapa é fazer a captura de enxames na natureza. Usando garrafas PETs que simulam troncos de árvores, é possível atrair os insetos e evitar que eles se instalem em lugares insalubres. Mas com as abelhas que não encontram um oco de árvore, assim, que elas se instalam em um local que não seria adequado? Elas acabam geralmente sucumbindo, principalmente se são enxames que se instalam próximo no final do verão, que aí entra o outono, inverno, não tem oferta de alimento. E elas acabam não fazendo reserva e não têm energia suficiente para se sustentar no inverno, né? Os enxames são trazidos para este meliponário, que possui 50 colmeias de abelhas meliponas, aquelas que não têm ferrão. É na caixa racional que ficam as colônias. Esse aqui seria o ninho delas. Essa parte central que tem essas lamelas é o ninho delas, e essas outras estruturas que tem na volta são os potes de mel e potes de pólen, que são o alimento delas, né? Chega a 50 mil indivíduos dentro de uma colônia dessas, né? Algumas abelhas estão no meliponário há 6 anos. Com o tempo, as colmeias são repassadas aos produtores, que também participam de um curso de qualificação em meliponicultura.
Dessa forma, o projeto permite que as abelhas nativas retomem seu espaço na natureza. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na próxima segunda-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao 12h30. E nós voltamos às 19h30 da noite. Um bom fim de semana para você.